Seja muito bem-vinda ao MeCast, o podcast que tem por objetivo trazer mais prosperidade e leveza, fazendo com que você tenha total clareza em todas as decisões da sua vida. Olá, meu nome é Milene Vargas, eu sou treinadora comportamental e hoje a conversa que eu quero ter aqui contigo é sobre alguma situação na sua vida que você já se sentiu inferiorizada ou inferiorizado por estar diante de alguém. Sabe aquela sensação que a gente muitas vezes se sente menos que uma outra pessoa? Porque muitas vezes a gente enxerga essa outra pessoa como alguém superior. Talvez essa pessoa tenha mais dinheiro do que eu, talvez essa pessoa tenha mais status social do que eu, talvez essa pessoa tenha mais conhecimento, talvez ela ocupe um cargo, uma posição profissional que eu entenda que seja muito superior à minha. De onde vem tudo isso? De onde é que a gente cria essas nossas percepções e que a gente faz esses julgamentos em relação aos outros, começa a estabelecer padrão de comparação em relação a nós e os outros? Muitas vezes isso vem lá da infância, por nos sentirmos inseguros, por não termos uma autoestima bem consolidada, bem estruturada, e aí então a gente acaba percebendo o mundo dessa forma. Lá na infância aconteceu de muitas vezes a gente ser criticado, a gente ser julgado, e isso comprometeu a consolidação da nossa autoestima. E aí então faz com que sejamos adultos e diante de alguém a gente se sinta inferiorizado. Eu quero dividir contigo aqui, uma vez aconteceu, eu não vou revelar o nome da pessoa, nem mesmo o cargo que ela ocupa, mas ela ocupava na época, isso já faz mais ou menos uns 5 anos, ela ocupava na época uma posição de trabalho muito importante dentro do estado do Rio Grande do Sul. Ela era uma pessoa realmente muito importante, uma pessoa muito famosa, e eu não vou revelar o nome aqui, obviamente, né, até porque eu teria que pedir autorização para essa pessoa e eu não fiz isso, nem seria o caso, mas enfim. E nós estávamos viajando juntas, ela estava dirigindo, eu estava no carro dela, aliás, um super carrão e tal, e eu ali do lado. E ouvindo as histórias, e eu comecei a me dar conta de que eu estava me sentindo inferiorizada, eu me sentia assim, uau, o que eu fiz para merecer, para estar aqui? Eu havia sido contratada para trabalho, num determinado período, para trabalhar com ela. E aquilo foi para mim, assim, de um impacto muito grande, e eu fico muito feliz por ter vivido essa situação. Fico muito feliz por ter estado naquela situação ali, de me sentir inferiorizada, porque essa situação me fez perceber o valor que eu tenho. Mas antes de concluir essa história, eu quero dizer que é muito comum, muitas vezes, a gente perceber a outra pessoa pelo status, pelo dinheiro, pelo carro, pela posição que ocupa e perceber essa pessoa como ela sendo superior a mim. O que acontece quando isso... o que na verdade ocorre comigo quando isso acontece? Qual é o problema disso, né? Porque assim, tudo bem, aconteceu, eu posso perceber isso, mas qual é o problema disso? O problema é que eu vou me encolher e acreditar que o que eu vá falar para essa pessoa, a pessoa não vai acreditar, ela não vai dar a mínima credibilidade, ou eu vou me sentir menos, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tenho nada para contribuir com essa pessoa. Por que será que essa pessoa tá tentando conversar comigo? Por que me contratou se eu não tenho muita coisa para contribuir? Porque ela é maior que eu, porque eu enxergo ela como maior que eu. E isso, na verdade, é uma grande falácia, uma baita de uma cilada que o cérebro muitas vezes nos prega, porque na verdade não é isso que acontece, não necessariamente é isso que acontece. E aí, o que estava acontecendo é o seguinte: quando eu estava ali conversando com ela no carro, naquela viagem, estava muito agradável, a gente estava tomando chimarrão, a gente estava conversando sobre várias coisas, e, inclusive os nossos filhos têm o mesmo nome, o nome do meu filho é Pedro, o nome do filho dela é Pedro também, quase a mesma idade, praticamente com 1 ano de diferença, ou seja, eram 2 mulheres normais falando sobre a vida, falando sobre casamento, falando sobre relacionamento, falando sobre filhos, falando sobre os desafios da vida. E quando ela me disse que ela tinha um desafio de fazer atividade física e eu já vinha mais ou menos, né, estruturada nisso, eu comecei a me dar conta disso, assim, gente, essa mulher, ela tem os mesmos desafios que eu, essa mulher, ela vive
os mesmos dramas do que eu, ela vive as mesmas coisas, assim, ela passa por situações em que eu muitas vezes já enfrentei, de desafios, de dilemas, ou seja, ela é tão igual a mim quanto eu, né? Ela vive as mesmas coisas do que eu. E isso faz a gente conseguir entender, e por que eu falei que eu sou grata, né, por esse momento que aconteceu? Porque foi só assim que eu consegui entender que, cara, eu não sou diferente dela, ela não é maior que eu, ela não é melhor do que eu, nós somos sim pessoas diferentes, bastante diferentes. Aliás, o meu trabalho não é nada parecido com o trabalho dela, ela trabalha totalmente diferente de mim, numa outra área, de uma N formas diferentes do que o meu trabalho no desenvolvimento humano. E isso fez com que eu entendesse assim, cada um na sua forma, e o quanto eu estava naquele momento contribuindo de forma extremamente significativa na vida daquela mulher. Ou seja, as qualidades que eu tenho, as capacidades que eu tenho, as habilidades que eu tenho desenvolvida ao longo da minha vida estavam naquele momento sendo contribuição para ela. E como a gente fica em julgamento? Por que isso acontece? Porque lá atrás, muitas vezes, quando eu era pequenininha, lá nos meus 6, nos meus 7, nos meus 8 anos, eu ouvia crítica. Eu poderia ter ouvido muita crítica, ou da minha mãe, de me sentir insuficiente, de me sentir... e aí eu me sentia incapaz, insuficiente, insegura. E isso não é legal, porque vai formando os nossos imprints, e a gente vai crescendo com isso, e chega na vida adulta e vive situações assim, de me sentir inferiorizada. E não pode ser assim, a gente precisa ter consciência. Eu volto da importância do estado de presença em momentos assim. Quer ver uma coisa? Eu tenho vários clientes que muitas vezes, quando a gente faz o processo de regressão, a gente volta no tempo e entende o que aconteceu no passado, o relato deles é muito parecido. Situações que viveram no colégio, que foram chamados a atenção por professores e que, de uma forma muito severa. E uma criança, quando recebe uma chamada de atenção grave, severa, punitiva de um professor, mesmo que esse professor esteja obviamente ali com a sua razão, porque ele está ali para orientar, para ajudar aquelas crianças, só que a forma como muitos professores usam causa realmente um impacto emocional muito forte naquela criança. E ela vai levar essa tralha toda para a vida adulta, e obviamente muitas vezes ela vai chegar diante de alguém que ela vai entender só porque a pessoa tem mais dinheiro ou porque ela ocupa um cargo diferente, aquela pessoa ela é melhor do que eu. Então, portanto, esse adulto, ele se encolhe, ele se retrai, ele muitas vezes deixa de contribuir, deixa de ser contribuição num ambiente de trabalho que ele poderia falar. E muitas vezes ele não fala, porque ele se sente assim, entra um diálogozinho interno naquele, né, que eu já falei em muitos vídeos aqui, e começa a dizer assim, eu não tenho nada para contribuir aqui, capaz que vão ouvir a minha ideia, de longe vão ouvir a minha sugestão, o que eu vou falar é ridículo, o que eu vou dizer ninguém vai dar bola, ninguém vai acreditar, ninguém vai validar. Eu tenho certeza que você muitas vezes já pensou isso de uma forma muito equivocada. E quando a gente não tem consolidada a nossa autoestima, quando a gente não tem confiança, coragem suficiente para falar, para expor, e muitas vezes entender isso como, ok, se ninguém validar, qual é o problema? Tá tudo certo. Ninguém tem a obrigação de concordar com tudo que eu falo. Ninguém tem a obrigação de validar todas as ideias que eu tenho a respeito de mim, a respeito do mundo, a respeito do meu trabalho. E quando a gente não tem essa clareza, isso se chama baixa autoconfiança. A pessoa vive uma insegurança, um medo muitas vezes, e ela não consegue se expor. Se você não tem essa autoestima consolidada, eu quero agora aqui falar para você, eu vou te explicar um jeito, uma técnica para que você consiga construir essa sua autoestima, a sua autoconfiança. Eu vou te ensinar, na verdade, duas técnicas. A primeira delas é como construir autoestima.
tá? O que você vai fazer? Você vai pegar um papel, sabe aquela caderneta? Vira e mexe, eu falo nos vídeos aqui que você tem que fazer algumas anotações, que você tem que fazer algumas práticas, que você tem que fazer um exercício. Se você não tem ainda essa caderneta, vai lá, pega a caderneta, pega um papel, pega um caderno, não tem problema, e vai e faça isso que eu vou lhe dizer agora. Você vai precisar de 5, 10 minutos no máximo, você não vai precisar mais do que isso para fazer essa técnica e realmente aumentar e incrementar a sua autoestima. Você vai sentar numa poltrona, numa posição confortável, você pode até colocar uma música que você goste, não precisa ser música de hertz, esse negócio de hertz aí, e às vezes desliga até alguns pontos na nossa mente, então vai lá e simplesmente bota uma música que você curte, ok? Muito bem. Você vai pensar numa pessoa que é importante para você, como se fosse um mentor, ou uma pessoa que é importante, ou um mentor, uma pessoa que você valida a opinião, que você tem bastante consideração. Eu quero que você pense nessa pessoa. O que você vai fazer? Concentrado, com seu papel e caneta na mão, você vai pensar nessa pessoa. Você vai pensar nela, fechar os seus olhos, respirar fundo e pensar nessa pessoa. E o que você vai fazer a partir de agora? Você vai listar 10 pontos positivos que essa pessoa diria em relação a você. Por exemplo, pode até ser a sua mãe, o seu sócio, o seu cunhado, o seu irmão, alguém que realmente você se dê bem, obviamente, e que seja uma pessoa que possa contribuir na sua vida, que realmente você vai validar a opinião dessa pessoa. Então você vai fechar os seus olhos, se concentrar, pegar o seu papel, caneta na mão, se quiser fazer um chá, um café, faz para curtir melhor, o mais proveitoso possível. Torna este momento um momento agradável, um momento de prazer com você mesmo. Faz desse momento um momento incrível, que você mereça, que você realmente consiga estar ali de uma forma muito tranquila, muito adequada. Faça isso por você. E aí você vai então listar 10 características positivas que você tem em relação a você, que essa pessoa diria para você. Por exemplo, o que eu sei que as pessoas dizem muito sobre mim? Que eu sou uma pessoa muito alegre, que eu sou uma pessoa que estou sempre motivando as outras, que eu sou uma pessoa que sou comprometida, uma pessoa que tenho muito conhecimento, uma pessoa realmente pontual, é uma característica minha. Ou seja, tem várias coisas que as pessoas falam a meu respeito, que eu sou muito estudiosa, que eu sou amorosa, que eu sou uma boa mãe. Ou seja, tem várias coisas positivas que as pessoas falam em relação a mim e que isso fortalece a minha autoconfiança, fortalece a minha autoestima, faz eu olhar para mim mesmo e ter aquela sensação assim, uau, eu sou uma pessoa muito importante nesse mundo. Eu sou uma pessoa importante para mim, para o meu mundo, para o meu contexto, para a minha sociedade. Eu contribuo, eu estou aqui de uma forma que consigo ser contribuição, de uma forma harmoniosa, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo autoconfiança para as pessoas. E essas pessoas conseguem, e tem muita gente que consegue dizer isso em relação a mim. Então, você vai fazer esse exercício. Você vai sentar, você vai se concentrar, você vai pensar numa pessoa que realmente é importante para você, que você valida a opinião dela, e você vai então fazer essa lista de 10 qualidades. Feito isso, ao final, ao término dessa lista, você vai ler em voz alta, você vai levantar, você vai usar a sua fisiologia nesse momento ao seu favor. Você vai levantar e aí você vai pegar lá o papel que você escreveu e você vai ler com entusiasmo, com força, com motivação. Leia 3, 4, 5, 10 vezes esse papel. Sinta isso verdadeiramente no seu corpo. Sente essa energia fluir, sinta nos seus pés, passando por todo o teu corpo, expandindo por todo o teu corpo, deixando fluir essa energia. Ouve uma música legal, eu tenho certeza. Você vai deixar, inclusive, os seus comentários aqui neste vídeo. Você vai compartilhar com outras pessoas esse vídeo aqui, porque pessoas precisam incrementar, ampliar e fortalecer, construir verdadeiramente a sua autoestima para que elas consigam se tornar mais autoconfiantes. Eu quero que você esteja diante de alguém, pode ser o seu chefe. Sabe aquele momento, falando em chefe, sabe aquele momento em que o telefone liga e diz assim, vem aqui na minha sala, por favor? Chega daquele frio na barriga. Ai, meu Deus do céu, vou ser demitida.
que vai acontecer? Qual é o esporro agora que eu vou tomar? O que eu fiz de errado? Sabe aquela sensação? Quem é que já não viveu isso? É muito ruim essa angústia. Naquele momento você pode dizer, ok, estou indo aí, mas vai no banheiro antes. E lembra disso tudo que a gente está falando aqui. Lembra dessa lista de coisas boas que alguém vai dizer a seu respeito. Eu tenho certeza que tem muita gente. Talvez você fique na dificuldade até de escolher alguém que vá realmente trazer essa percepção em relação a você. Vai lá e realmente faz isso. Tira um momento para isso, pode ser 5 minutos, vai no banheiro antes e se concentra. Vai com energia, vai com força, vai com coragem. Vai realmente sabendo que você é uma pessoa muito importante para você mesmo, para aquele contexto de vida ali. Eu tenho certeza que você vai conseguir sim superar isso. E eu não quero nunca mais que você se sinta menos, que você se sinta uma pessoa inferiorizada por estar diante de alguém que possa ter uma posição melhor que a sua. Para fechar essa história, eu comecei a me dar conta, e foi uma coisa muito importante que aconteceu nessa minha história, porque passado um tempo, depois que eu tive contato com ela me convidou para participar de um evento em que ela iria palestrar. E ela estava expondo a sua ideia e obviamente eu fui lá, eu tenho um carinho, uma consideração muito importante por ela, e fui lá quando eu me deparei com uma frase minha, ela estava usando e ela viu que eu estava lá e ela deu crédito para mim. Eu me senti tão bem. Eu disse assim, gente, eu contribuí na vida dessa mulher. Eu que muitas vezes, ou que em algum momento eu me senti olhando para ela e pensando o seguinte, uau, mas essa mulher é muito maior do que eu. E quando eu vi ela num evento com muita gente, citando uma frase minha, uma fala minha, me validando, citando que eu estava ali naquela plateia, ouvindo-a, eu me senti extremamente grata. Me senti realmente uma pessoa muito importante, uma pessoa que realmente veio para esse mundo para contribuir de uma forma positiva. Não importa a história que fique, não importa o que aconteça, o que importa é a sensação que eu tenho em relação ao que eu faço da minha vida, em relação ao que eu faço com as pessoas que estão ao meu entorno. E isso é o que realmente vai contar, vai de verdade fazer com que eu me sinta cumprindo a minha missão de vida, fazendo com que eu realmente esteja confiante e segura. Não importa se é um amigo seu, se é um chefe, se você se sente inseguro diante de alguém. Existem muitos chefes, muitos líderes que infelizmente fazem um jogo de abuso psicológico. Em inglês é o gaslighting. Que fazem esse tipo de abuso psicológico justamente porque são os líderes, são os chefes, são os donos das empresas. Muitas vezes são pessoas extremamente inseguras, que se colocam numa posição de arrogante porque elas não conseguem ter humildade para abraçar e acolher alguém. Então elas assumem uma posição dura, até para manter um status, porque elas têm muito medo de expor as suas vidas, expor os seus sentimentos, com medo de que aquelas pessoas ali acabem de uma forma ou outra tomando conta. Para evitar esse tipo de coisa, para manter o distanciamento, essa pessoa assume uma postura dura, uma máscara, para conseguir ficar longe das pessoas, porque muitas vezes se ela se aproximar, ela desmorona. Ela não sabe como lidar muitas vezes com o sentimento. E lidar com a dureza, se colocar, vestir uma armadura, se colocar de uma forma áspera com as pessoas, qualquer um faz. Essa é a parte fácil. O desafiador, o difícil de fazer é a gente justamente se colocar numa posição de vulnerabilidade diante de alguém. De dizer assim, me conta a tua história, eu também quero compartilhar a minha, eu também posso falar das minhas inseguranças, dos meus medos, das minhas angústias para você, porque eu sei que estamos juntos. Porque aqui nesse canal, vários vídeos que muitas vezes eu já expressei, que eu já coloquei, dividindo culpa, dividindo dilemas, dividindo ansiedade, dividindo situações da minha vida pregressa que eu já vivi, é justamente o que conecta com as pessoas e que motiva as pessoas para serem realmente seres humanos cada vez melhores na sua vida. E é isso que eu quero contribuir de uma forma muito intensa
para você. Por isso que eu te peço, compartilha aqui ou escreve aqui nos comentários o que você gostaria de ter e receber de mim, para que eu possa realmente ser cada vez mais contribuição na sua vida, para que a sua vida prospere, para que a sua vida flua, para que a sua vida ande, para que você tenha relacionamentos incríveis, seja com seu chefe, seja com sua esposa, seja com seu esposo, seja com quem for. Eu quero que realmente você tenha uma vida próspera e abundante, não é só financeiramente, mas sim de uma forma também amorosa, de uma forma generosa com você mesmo. Se você... Eu quero até inserir aqui uma outra técnica, que é justamente se alguém lhe chama num determinado momento, se você vai ter que ir no banheiro antes para fortalecer uma âncora. O que é uma âncora antes para fortalecer uma âncora? Âncora é um estímulo que eu provoco, muitas vezes trabalhado, muitas vezes elaborado, muitas vezes criado, e eu disparo internamente uma emoção. É algo externo que acontece, é um gatilho externo que acontece que dispara em mim uma emoção interna. Ou seja, talvez quando eu vejo a foto de alguém eu sinto uma alegria. Quando eu toco esse ossinho aqui, eu disparo, aqui é a minha âncora de autoconfiança. Aqui, então, eu me sinto muito autoconfiante quando eu toco exatamente aqui, porque eu construí essa âncora durante um bom tempo. Eu sempre reforço, aqui é minha autoconfiança, que é fazer da seguinte forma: você vai fechar os seus olhos e você vai pensar no momento que você foi muito autoconfiante, que você realizou alguma coisa, que você passou em algum concurso, alguma prova que foi importante para você. E eu quero que você veja ou se sinta e esteja ali experimentando todas essas sensações novamente, que você consiga se conectar exatamente com esta sua emoção, com tudo aquilo que você está vendo, ouvindo e sentindo no seu corpo agora, nesse exato momento. E aí então você vai escolher a sua âncora, o seu gesto, o seu movimento, ou você vai tocar em alguma parte do seu corpo e fortalecer isso. E você vai repetir isso 3 vezes. Você vai fazer isso repetidas vezes. 3, pelo menos, para fortalecer e de verdade ancorar, registrar isso no seu corpo, para que quando um dia alguém lhe falar alguma coisa, lhe ofender, dizer alguma coisa que você muitas vezes, cara, por que eu ouvi isso? Ao invés de você cair nessa posição de vitimismo, de oh meu Deus, coitado de mim, o que eu vou fazer agora? Essa pessoa me ofendeu, essa pessoa me magoou. Fique longe disso, por favor. Assuma o controle da sua vida. Isso é liderança das emoções, isso é inteligência emocional, isso é saber ser dono de si e não refém das emoções. Não é o que os outros fazem comigo que vai determinar a forma como eu vou viver a minha vida, e sim, sou eu que vou determinar isso, sou eu que vou escolher a forma como eu quero tocar a minha vida, eu que escolho exatamente o que eu vou fazer amanhã, hoje, à noite, eu escolho aquilo que eu faço em relação às minhas emoções, em relação a tudo isso que eu sinto e que eu percebo. E eu quero que realmente você seja uma pessoa cada vez mais forte, cada vez mais realmente segura de si, para que você consiga escolher, para que você consiga então dominar essas tuas emoções, os teus comportamentos e tudo aquilo que você deseja fazer. Porque eu vejo muitas pessoas se encolhendo diante de outras simplesmente pelo fato errado de julgar que essa pessoa é maior que ela, quando na verdade não é, quando na verdade são 2 pessoas de igual forma. Que foi aí que eu entendi. Ela, essa mulher que é uma super profissional, ela tem o espaço dela, ela tem o conhecimento dela, que é incrível, que não tem nada a ver com o meu. Eu trabalho em outra área, de uma outra forma. E nós 2 podemos, inclusive, nos complementarmos. Uma não é melhor que a outra, uma não é maior que a outra. Eu tenho conhecimento em uma área, ela tem conhecimento em outra área. E jamais permita que essa percepção de uma outra pessoa em relação a você se sobressaia, você achando que você não é merecedor, você achando que não é merecedora, só porque essa pessoa já teve uma caminhada um pouco maior ou porque ela ocupa uma posição diferente da sua, que muitas vezes você dá o significado de ser maior que você. Realmente eu quero que você tenha uma vida próspera, abundante, que você olhe e enxergue oportunidades que a vida derrama sobre nós,
Basta a gente ter um olhar de o que eu posso contribuir aqui, de que forma que eu posso contribuir neste mundo, para que esse mundo seja melhor. Assim é que as oportunidades elas se abrem, assim as oportunidades caem sobre nós, porque nós estamos prontos para contribuir para o mundo. E a partir do momento em que você se coloca disposta a servir o mundo, aí sim as coisas começam de verdade a acontecer de uma forma muito intensa. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído muito na sua vida. Te peço realmente para você compartilhar, para você clicar aqui que gostou desse vídeo, dar um like aqui, porque assim esse vídeo consegue atingir mais e mais pessoas que precisam fortalecer a sua autoconfiança e a sua autoestima. Realmente faça com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível. Eu desejo do fundo do meu coração que você seja cada vez mais confiante e feliz. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com as suas amigas e ative as notificações para receber o próximo episódio. Até o próximo!